Fala aí, meu consagrado ou minha consagrada, tudo bom? Mais uma vez aqui estamos juntos para assistir uma aulinha de história. Bom, eu dar aula, vocês assistirem, né? Tô muito animada para gravar esse vídeo de hoje, porque, bom, por dois motivos. Primeiro, porque é um assunto que eu adoro gravar. Gravar não, né? Que eu adoro dar aula. Se a gente estivesse na sala de aula, com certeza eu estaria aqui com toda a animação que eu espero estar demonstrando para você nesse vídeo, para gravar essa aula, ou melhor, para dar essa aula, que é a aula de Renascimento. E pelo segundo motivo, que é o seguinte, eu preparei essa aula com muito carinho para vocês. Eu acrescentei coisas que em outras aulas eu não tinha falado. Na verdade, eu tenho um PowerPoint que eu já uso sempre para falar dessa matéria de Renascimento. Só que eu trouxe novidades na aula de hoje, então a aula pode ser que fique um pouquinho grande, mas se você ficar até o final, garanto que vai valer a pena, porque eu trouxe umas coisas muito legais para vocês. Tô me expondo, eu vou me expor aqui hoje. Meus alunos sabem que eu falo muito isso. Vou me expor aqui hoje para vocês. Enfim, espero que vocês me acompanhem na aula e que vocês gostem. Espero também que vocês me deem um retorno depois, tá? Me mandam mensagem no Instagram, fala, professora, pô, te vi lá e tal. Tá? Fala comigo. Bom, não me apresentei, né? Meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life ou de Projeto de Vida da Rede Força Máxima. Então, se você é meu aluno, estou com saudades. Se você não é meu aluno, espero que a gente possa se conhecer aí um dia, Copa das Nações, sei lá. Passa por mim, me dá um alô, fala, professora, te vi lá, hein? Beleza? Bom, vamos lá assistir a aula de Renascimento agora. Então, eu vou começar compartilhando meu slide com vocês, como sempre eu faço. E depois eu vou mostrar umas coisas legais para vocês que não estão no slide, tá? E, como sempre digo também, não se preocupem em copiar coisas que estão no slide durante a aula. Preste atenção agora para absorver conhecimento ou para fazer alguma anotação das coisas que eu falar, porque eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá no portal da escola, tá bom? Mas eu só vou disponibilizar os slides. As outras coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, as outras imagens e, enfim, eu não vou disponibilizar, tá bom? Vocês vão entender por quê. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Bem, vamos falar, então, como eu já adiantei, Renascimento, módulo 7 de História 1. Deixa eu dar uma colada aqui. Módulo 7. Isso aí, de História 1, tá? Renascimento. O que é Renascimento, então? Vamos entender os antecedentes. Bom, antes do Renascimento acontecer, o que tinha? O que a gente tinha? O que estava acontecendo no mundo, ou melhor, na Europa, né? Crise do século XIV, que é a crise do feudalismo. Lembram que vocês já viram esse conteúdo dos 4 fatores que levaram à crise do feudalismo? A gente fala mais comumente de 3, mas tem um quarto aí. Então, a gente tem fome, guerra, peste negra ou peste bubônica, que a gente tem falado muito sobre isso por causa desse momento que a gente está vivendo, de pandemia. E o quarto motivo são as revoltas camponesas, ok? Bom, e aí naquela época tudo girava em torno de Deus, né? O teocentrismo. Deus controlava tudo. Não é que Deus não controle tudo, não sei, não importa a sua fé também, mas, ou a minha fé, né? Tudo que acontecia ou tudo que deixava de acontecer estava diretamente relacionado a Deus. O conhecimento, ele era controlado pela Igreja Católica. Isso estou falando no momento pré-renascimento, tá? Então, quem tinha o conhecimento, quem transmitia o conhecimento, quem sabia ler e escrever, quem, enfim, dominava as artes, era tudo a Igreja Católica. E aí a Igreja Católica sempre pregava falando do inferno, do medo do inferno, que as pessoas deviam realmente temer, que elas deviam ser muito cuidadosas e respeitarem a Deus, e que se chovia muito, eu sempre dou esse exemplo, né? Mas que se chovia muito era porque Deus estava castigando o povo, ou que se a colheita tivesse sido boa, olha, Deus está satisfeito com a sua vida, Deus está feliz com você. Entendem? Tudo girava em torno de Deus. Tudo que acontecia de bom e tudo que acontecia de ruim tinha uma explicação religiosa. E a Igreja Católica é quem dominava essa explicação e quem ensinava, tá? Bom, e aí começaram, né, a fazer questionamentos sociais, tanto por causa da peste negra, quanto, tipo assim,
Cara, mas será que só existe uma explicação religiosa para tudo que acontece? Será que Deus está realmente envolvido em tudo? Será que Deus, lá no seu altar, lá, divino, será que ele está preocupado se eu falei mal do meu amigo ou se eu não falei? Será que ele está preocupado com todas as pessoas ao mesmo tempo? Será que, será que tá chovendo muito porque Deus está castigando o povo? Ou será que é porque tá numa época do ano em que geralmente chove muito? E aí começaram a fazer outros questionamentos. Falaram, cara, será que essa parada tá certa? Será que tem outra resposta para as coisas? Será que a Igreja Católica tá certa em absolutamente tudo mesmo? E as cruzadas, né? Que permitiram o intercâmbio cultural, a troca, as pessoas saindo dos seus locais de origem, indo para Jerusalém para reconquistar a Terra Santa. Lembra das cruzadas? As expedições organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de reconquistar a Terra Santa. E as pessoas fazendo as cruzadas e tendo uma troca cultural com outros povos, a influência árabe, falando assim, pô, mas a gente está aprendendo, os árabes aqui ou outros povos acreditam em outras coisas. Será que aquilo que a gente acredita está realmente certo? Sabe? Novos questionamentos, questionamentos sociais, novos valores. Junto com isso tudo, a crise do feudalismo, que é o sistema feudal, ele vai proporcionar que haja um renascimento comercial urbano. Então, as cidades que antes estavam vazias, elas começam a ser habitadas novamente. O comércio que antes não existia, ele recomeça a existir. Isso vai fazer com que surja uma nova classe social, que é a classe burguesia, né? Não vou entrar muito nisso, não, porque não é o nosso objetivo. Só que a gente precisa saber, lembrar que esses burgueses, essas pessoas, são indivíduos ricos, são indivíduos que estão ascendendo socialmente, que estão crescendo, que estão ganhando mais importância, mais poder, mais dinheiro especificamente. E olha só, vamos pensar o seguinte, se você é bem pobre, tá? E você, sei lá, ganha na Mega Sena. Cara, você não vai querer se parecer com as pessoas que têm mais dinheiro? Você geralmente vai comprar, ou provavelmente vai comprar uma casa grande, você compra carros chiques, você vai comprar, sei lá, uma fazenda, você vai chamar um decorador para sua casa, né? Vai botar vai chamar um arquiteto para fazer o designer lá, vai chamar uns decoradores, vai falar, olha, quero mais obras de arte aqui, tá? Porque agora eu sou rico, agora eu tenho dinheiro. E esses burgueses vão falar, pô, tô ascendendo socialmente, rapaz, tô ganhando importância, tô ganhando poder aqui, dinheiro. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a financiar os artistas. E aí eles vão ter o nome de mecenas. Mecenas são burgueses que vão financiar esses artistas. E por que eles vão fazer isso? Porque eles querem mostrar que eles têm dinheiro, poder, influência, tá? Então, por isso que eles vão começar a financiar esses artistas, tá bem? A gente fala que a Itália é o berço do renascimento cultural. Por quê? Por causa da grande importância comercial que a Itália tinha. As cidades italianas, olha só, observa o mapa aqui, né? No mouse, isso aqui é a Itália, tá? Olha só, a Itália, ela fica aqui, poxa, ela é uma península, ela fica aqui, ó, no Mar Mediterrâneo, estão ligados? E aí, esse Mar Mediterrâneo, que era mega importante para o comércio, vocês já ouviram falar do Mar Mediterrâneo várias vezes, e vocês ainda vão ouvir falar do Mar Mediterrâneo mais várias outras vezes, porque ele realmente era muito importante. Um mar ali, tipo, no meio da Europa, ali entre Europa e África, tá? E Oriente, né? Enfim. E aí, as cidades italianas, elas dominavam o comércio naquela região. Se tem comércio de povos diferentes, tá tendo intercâmbio cultural. Tá tendo pessoas de lugares diferentes, com ideias diferentes, com valores diferentes, trocando uma ideia, batendo um papo. Sabe quando você tá, sei lá, no aeroporto, se você já andou de avião, e aí você vê no aeroporto pessoas bastante diferentes, pessoas de outros países, enfim. Sabe se, tipo, tu troca uma ideia ali com a pessoa, pô, good morning, né? Faz em inglês ali, dá uma enrolada na língua. Não tem um intercâmbio, não tem uma troca ali? É tipo isso que acontecia nas cidades italianas, tá? Por causa do comércio. Além disso, a presença da cultura greco-romana, ou seja, existe uma influência muito forte da cultura greco-romana ali naquela região, a gente já vai entender melhor um pouco isso. E os sábios bizantinos fugindo lá
dos turcos otomanos, eles vão migrar para a Itália. E olha só, se eles são sábios, eles vão levar conhecimento, eles vão levar as técnicas artísticas e eles vão levar novos valores para a Itália. Por isso que a gente fala que a Itália é o berço do Renascimento, por causa dessa intensa troca cultural que aconteceu ali. Show? Bom, a gente vai comparar algumas obras de arte agora. Eu me sinto super professora de História da Arte aqui, tá? Mas não sou. Mas eu vou mostrar para vocês algumas características. Observem o seguinte. Temos aí na tela duas imagens, dois quadros sobre o mesmo assunto, o sepultamento de Cristo, tá? Só que, apesar de terem o mesmo assunto, são obras de arte completamente diferentes. Concorda comigo? Uma é arte medieval e outra é arte renascentista. Vamos analisar as duas imagens. Nessa imagem aqui, a gente tem um predomínio do laranja com preto. Pode ser que o branco, né? Pode ser que não seja exatamente laranja, né, gente? Isso aqui é a reprodução de uma obra de arte, tá? Mas a gente tem aqui um predomínio de uma cor, sei lá, alaranjada ou avermelhada mais forte, enquanto do outro lado a gente tem cores diferentes. A gente tem verde, tem esse vermelho aqui, um meio mostarda, um marrom, né? Tem preto, branco também, enfim. Aqui, a gente tem o Cristo completamente tapado, tá vendo? Ele tá todo forrado, todo envolto em panos. E do lado de cá, como é que tá mostrando esse Cristo? O Cristo tá praticamente nu, só tá tapando aqui os seus órgãos genitais, né? E ele tá praticamente nu. Aqui, a gente vê tudo no mesmo plano. Olha só, se vocês olharem aqui pro meu vídeo, eu estou aqui, né? A minha mão está aqui, ó, num plano mais à frente. Tá vendo? Olha aqui atrás o meu... Sei lá como é que é o nome daquilo que tem meus bonequinhos ali. Tá num plano mais atrás, estão vendo? Isso aqui são planos. Dá uma noção de profundidade, tá? Para nosso vídeo aqui. Nessa imagem aqui, medieval, não existe uma noção de profundidade. Nessa aqui existe. Olha, você sabe que essa mulher está à frente do caixão, é o que parece, da sepultura. Cristo está aqui atrás, tem umas pessoas atrás de Cristo. E olha só, lá atrás tem uma montanha, tem árvores. Estão vendo que tem uma noção de profundidade, uma ideia de profundidade, o que está na frente e o que está atrás? Coisa que a gente não consegue perceber nessa primeira imagem aqui, tá? Outra coisa, vocês conseguem perceber aqui alguma coisa relacionada à natureza? Não, né? Já aqui tem, ó, tem árvore aqui atrás parece um bosque, aqui tem árvore também, uma espécie de montanha, sei lá, uma pedra. Estão vendo como é que tem uma valorização da natureza nessa imagem? E não tem nessa daqui? Então, são vários elementos que a gente pode observar a partir dessas duas imagens, que reproduzem o mesmo assunto, que é o sepultamento de Jesus Cristo, mas com uma pegada diferente. A arte medieval tem um estilo e a arte renascentista tem outro estilo, tá? Bom, principais características do Renascimento. Eu vou tentar falar um pouco devagar disso aqui. Eu gostaria muito que você anotasse cada uma das características e o que eu vou falar sobre elas, tá? Para se você for estudar depois, não ficar aí perdidão, ter que voltar no vídeo. Ou se quiser voltar para me ver, fica à vontade, tá? Bom, humanismo. O humanismo é a valorização do ser humano, tá? Se a gente for olhar novamente as pinturas aqui, olha só, aqui o Cristo ele tá tapado. E aqui o Cristo ele está destapado, está descoberto, estão vendo? Então é uma valorização do ser humano, tá? Depois, antropocentrismo. Antropocentrismo, ele se opõe ao teocentrismo. Só que eu não falo que o Renascimento é um movimento que ele vai contra a Igreja Católica ou contra Deus. Só que, se no momento anterior a gente tinha o teocentrismo predominante, ou seja, Deus no centro de tudo, né? Esse prefixo teo significa Deus, então Deus no centro de tudo, no Renascimento a gente já tem uma valorização do ser humano, tá? Eu não costumo falar homem porque eu acho que homem não aborda ser humano, tá? Então, a gente tem uma valorização do ser humano. Antropo, esse prefixo, significa homem, mas é uma valorização do ser humano. É como se o ser humano estivesse no centro de tudo, tá? De novo, não é exatamente uma oposição ao teocentrismo, mas é uma valorização do ser humano também, tá?
Bom, depois, classicismo. Classicismo remete à antiguidade clássica, remete à valorização artística das obras gregas, das obras da antiguidade clássica, do passado. Então, tem uma inspiração nas obras de arte gregas, tá? A gente vai ter imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois, racionalismo. Racionalismo vem de quê, gente? Valorização da razão, valorização do intelecto, da ciência. Então, existe uma preocupação na explicação racional para os eventos que acontecem. E não só uma fé cega, uma fé que acredita em absolutamente tudo, tá? Depois, hedonismo. Hedonismo é uma valorização do prazer, seja ele qualquer prazer que for, tá? Na Idade Média, né? Segundo a Idade Medieval, acreditava-se que o prazer era a fonte de pecado. Então, assim, o prazer de comer, o prazer sexual, o prazer de, sei lá, tomar um banho, de fazer uma atividade física, enfim. Os prazeres eram fontes de pecado. Já no Renascimento, acredita-se que os prazeres, né, o prazer, ele não era fonte de pecado, mas era uma coisa boa que Deus fez. Olha só. Aí, ó, já viram como é que tem a ver com Deus aqui? Então, tipo, bom, o ser humano não precisa se alimentar para sobreviver? Então, comer não é uma atividade prazerosa? Seja lá o chocolate que você vai comer, ou seja lá o seu churrasco, enfim. Comer é uma atividade prazerosa. Não sei se você gosta muito de comer, mas, né? Beber água quando você está com sede é uma atividade prazerosa. Fazer atividade física, para quem gosta, é prazeroso. Então, se tudo isso foi criado por Deus e é essencial para o ser humano, por que deveria ser pecado? Cadê aquele meme agora da Nazaré fazendo os cálculos assim? Por que deveria ser pecado? Não deveria. Entenderam? Então, o hedonismo é a valorização do prazer. O prazer não é fonte de pecado, mas o prazer é algo bom que Deus criou e é algo que a gente deve aproveitar. Entenderam? Depois, naturalismo. Naturalismo é a valorização da natureza, como a gente viu aqui, ó, nessa primeira obra de arte. Não tem nada de natureza aqui, pelo menos eu não consigo identificar nada. E de outro lado, a gente já tem a árvore, o bosque, a montanha, sei lá, tá? E por último, individualismo. Individualismo não tem muito a ver com essa lógica egoísta, mas tem a ver com você valorizar aquilo que é do indivíduo. Por exemplo, nas obras medievais não existia o hábito de assinar as pinturas, sabe? De tipo assim, ó, essa pintura aqui fui eu que fiz. Não existia esse hábito. No Renascimento, isso começa a existir. Tipo assim, é de valorizar aquilo que eu fiz. Eu, indivíduo, fiz. Então, eles começavam a assinar essas obras de arte, coisa que não acontecia no momento anterior. Entenderam? Então, humanismo, antropocentrismo, classicismo, racionalismo, hedonismo, naturalismo e individualismo. Tá bom? Parêntese aqui. Como eu sei que vocês estão assistindo essa aula depois da aula ao vivo, né? A aula ao vivo já rolou. Eu estava lá, inclusive, presente com o Ed. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem me procurar no Instagram. Minha arroba é Amanda G. Marinho. Vocês podem me procurar lá que eu tiro dúvidas de vocês sobre o conteúdo, tá bom? Gente, por favor, em horário comercial, tá? Nada de mandar mensagem 10 horas da noite, não, tá? Seguindo. Bom, a gente vai fazer uma comparação, então, entre os valores medievais e os valores renascentistas aqui, tá? Primeiro, o tempo pertence a Deus. Assim, é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo em que ele esteve emprestado, na Idade Média. No Renascimento, o tempo pertence ao homem, que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. Isso aqui está mostrando uma valorização de quê? De um lado, o teocentrismo e de outro lado, o antropocentrismo. Não significa que teocentrismo e antropocentrismo são coisas opostas. Significa que no Renascimento existe mais um equilíbrio entre antropocentrismo e teocentrismo do que na Idade Média. Na Idade Média era teocentrismo, pronto, acabou. Que é o ponto 2 que a gente vai ver aqui, olha. A fé é mais importante que a razão na Idade Média, e no Renascimento, fé e razão são importantes. Então, existe aí certo equilíbrio de um com o outro, tá? 3. Ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade.
no Renascimento, valoriza-se o talento e a capacidade de cada um, o individualismo. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, sobre a própria assinatura das obras de arte, tá? 4. Deus está no centro das atenções, teocentrismo, e no Renascimento o homem, o ser humano, né? Tem que corrigir. O ser humano está no centro das atenções, antropocentrismo. 5. O corpo é fonte de pecado e no Renascimento o corpo é fonte de beleza. Por isso que a gente tem aqui, nessas duas obras de arte, de um lado da Idade Média, o corpo todo tapado, todo coberto, e no Renascimento o corpo nu, o corpo descoberto, porque o corpo foi feito por Deus, não é? Então, o corpo é fonte de beleza, é algo a ser apreciado, ele não é para ser escondido, não é fonte de pecado. Não foi Deus que criou? Por que ele deveria ser pecado, então? Entenderam? É essa lógica aí que o Renascimento vai tentar trazer. Bom, principais artistas. A gente tem os 4 principais, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e Donatello. Temos outros também, William Shakespeare, Erasmo de Roterdã, especialmente na literatura, tá? Enquanto esses 4 primeiros são mais nas obras artísticas, pintura e escultura. Agora, eu vou mostrar a primeira coisa legal para vocês, que é um link que eu sempre faço com o Renascimento e um filme que eu gosto muito e eu espero que vocês gostem muito também, ou que vocês pelo menos gostam, conheçam. Conheçam, vocês conhecem, mas enfim. E aí, qual é o filme que tem a ver com o Renascimento? Um filme de ficção, que a história é toda doida, mas o que ela tem a ver com o Renascimento? Que filme é esse? Tartarugas Ninja? Quem falou Tartarugas Ninja acertou. Então, o que existe de semelhante? A gente tem as semelhanças entre autores, né, os artistas e os personagens principais, que são essas 4 tartarugas. Temos o vilão como uma coisa semelhante e temos o mestre Splinter, que era o mestre das tartarugas. Só que, vocês sabiam disso tudo? Vocês sabem das semelhanças entre o filme e o Renascimento? Vamos ver. Assistir não, vamos ver. Primeiro, Leonardo da Vinci, representado por essa tartaruga aí. Leonardo foi um dos artistas mais conhecidos do mundo e, na verdade, ele é o principal artista ali do Renascimento, né? Desenvolveu estudos na área de matemática, escultura, ciência, música, arquitetura, botânica, engenharia, anatomia e até aviação, sendo considerado uma das mentes mais brilhantes do mundo. A Máscara Azul, o líder das tartarugas. Por que ele é o líder das tartarugas? Porque ele foi o artista mais importante do Renascimento. Ele era um cara focado, responsável, assim como a tartaruga, né? E a principal obra do Leonardo é a Mona Lisa, que é essa aqui que estamos vendo. Então, Leonardo da Vinci, agora vamos para o próximo. Michelangelo. Michelangelo foi pintor, escultor e poeta de personalidade forte. Explorou a anatomia humana em conjunto com a espiritual. Criou obras impressionantes e dramáticas. Era representado nas tartarugas, né? Pela Máscara Laranja, Engraçado e Louco por Pizza, ele tá aqui. E a principal obra é o Teto da Capela Sistina, tá? Vaticano, que está aqui, esse recorte, esse destaque. E aí, só uma observação aqui sobre o Teto da Capela Sistina, né? A gente tem aqui ó, o ser humano e Deus meio que ao encontro um do outro. Tem várias tatuagens, pinturas, só mostrando esse encontro aqui do homem com Deus. Se vocês observarem, essa parte aqui onde Deus está, né? É semelhante a um cérebro, tá? Aí tem até aqui escrito, né, que Michelangelo estudou anatomia humana, e aí tá falando dessa relação do homem com Deus. Talvez aqui seja esse equilíbrio entre antropocentrismo e teocentrismo, né? Uma interpretação que eu faço, tá? Seguindo, Rafael Sanzio. Rafael, conhecido por sua excelência na arte renascentista, famoso pela arquitetura, profundidade e proporções em suas obras, sendo usado como principal referência dos séculos seguintes. A Máscara Vermelha, da Tartaruga, o mais agressivo e independente. E a principal obra do Rafael é a Escola de Atenas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco outra obra do Rafael também. Observem aqui nessa obra a questão da profundidade, como está escrito aqui mesmo, olha. Tá vendo? Você consegue perceber o que está no primeiro plano, o que está no segundo. Você percebe que essas nuvenzinhas aqui, elas estão lá atrás, né? Consegue perceber que a variedade das cores, a arquitetura. Olha, gente, a riqueza de detalhes aqui. Olha a arquitetura. Muito incrível, né? Bom, então esse é o Rafael. E por último, a gente tem o Donatello,
que é foi, né, escultor e estudou profundamente a anatomia humana. Autor de obras marcantes para o período clássico e realista. A Máscara Roxa, isso aqui, ele era um cara inteligente e inventivo, no caso aqui da tartaruga, né? E as principais obras são Judite e Holofernes. Acho que é assim que se fala. São essas duas obras aqui. Percebam aqui, ó, a anatomia, o estudo da anatomia feito por Donatello, que vocês podem perceber aqui, ó, a riqueza de detalhes, estão vendo? Olha, das mãos, o rosto, dos pés. O Renascimento, ele tem essa característica também, ele é muito detalhista. Então, assim, dá pra gente perceber como os artistas renascentistas, eles se preocupavam com os detalhes, coisa que não acontecia na Idade Média. Voltando aqui para mostrar para vocês, olha a diferença aqui da riqueza de detalhes de um para o outro. Estão vendo? Olha só as costelas de Cristo aqui retratadas. Cara, dá para você ver como existia uma preocupação desses artistas com os detalhes, né? Aí, agora a gente vai falar do mestre Splinter. O mestre Splinter, ele é representado por um rato no filme das Tartarugas Ninja, né? E ele faz referência à peste negra. Por que ele faz referência à peste negra? Acredita-se, ou acreditava-se, que a peste negra ela tinha sido transmitida pelo rato, mas não é pelo rato, é pela pulga do rato, né? E essa doença, ela dizimou, matou 1/3 da população europeia. Nem preciso falar muito de peste negra para vocês, porque vocês já estão ouvindo falar bastante aí por causa desse momento que a gente está vivendo, né? O mestre Splinter, então, ele veio antes do Renascimento, tá? Ou seja, a peste negra. Talvez a gente pode pensar aqui, fazer uma análise agora com vocês, que como o mestre Splinter ele é mais velho do que as Tartarugas Ninja, talvez dessa ideia aí de antecedente, de anterior. Pode ser, né? Tá. Bom, o principal vilão das Tartarugas Ninja é o Destruidor. Ele tem uma armadura aqui, olha, lembrando um guerreiro medieval. E eles, qual é essa relação aqui? A Idade Média, ela se opõe ao Renascimento. Então, quem é o principal vilão das Tartarugas Ninja? Um guerreiro medieval. Pegaram aí a relação? E aí? É só isso que tem no Renascimento? As tartarugas, o mestre Splinter e o Destruidor? Ou tem mais alguma coisa? O que você acha? Ah! A principal comida favorita das tartarugas é o quê, gente? É a pizza. E onde surgiu a pizza? Itália. E a Itália foi o quê do Renascimento? O berço. Estão vendo a relação aí? Tem mais. Ha! April. April era a melhor amiga das Tartarugas Ninja. A April era... Qual a profissão dela? Jornalista. E na época do Renascimento surgiu a prensa, ou a imprensa, que fazia uma espécie de impressora, né? Claro que praticamente medieval ali, que imprimia os jornais, então as notícias elas circulavam com mais facilidade. Estão vendo a relação? Então, cara, não é pouca coisa. Não é, tem bastante coisa então de relação. Agora, eu vou mostrar para vocês o teto da Capela Sistina. A gente tá, né, nesse momento aí de pandemia, de quarentena, enfim. E aí vários museus disponibilizaram uma visitação online para a gente ter acesso à arte, né, nesse momento. Então eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar minha tela, e vou mostrar para vocês o teto da Capela Sistina, que é o que a gente estava vendo ainda agora, né? Aí aqui, ó, vocês podem perceber aqui o ser humano tocando Deus, né? O dedinho. Tem várias tatuagens, coisas sobre isso. Esse aqui é só um trechinho do teto. Eu vou voltar agora pra gente ver a imagem da Capela Sistina como um todo. Olha, eu tô voltando com cuidado porque eu sou bem pata. Pra eu conseguir chegar até aqui foi um custo, tá? Ó, essa aqui é a capela, tá vendo? Aqui o altar com o Cristo crucificado, né? As paredes. Tá vendo? As paredes do outro lado. Inclusive, teve um filme chamado Dois Papas, que é um filme da Netflix que é muito legal, falando sobre o Papa Francisco, né, o atual Papa, e o Papa Bento XVI, que é o antigo, que renunciou, abdicou. E aí eles têm uma conversa no filme que é mais ou menos aqui, assim, a gravação não foi feita dentro da Capela Sistina, porque não foi autorizado, mas eles teriam conversado mais ou menos por aqui, assim, sabe? Tipo, num banquinho, assim. Então, ó, só para vocês verem de novo, ó, aqui é o centro do teto da Capela Sistina, tá vendo? Aqui é tudo teto, ó.
Posso até voltar aqui, olhar para o outro lado, olha, tá vendo? E aqui o teto de Michelangelo, como eu mostrei para vocês. Essa imagem principal aqui, tá? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês são umas imagens que eu fiz de uma exposição do Leonardo da Vinci. E eu tirei umas fotos, assim, são fotos pessoais, tá? São fotos minhas da exposição, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Aqui. Bom, então, aí aqui é uma imagem da parede, de uma parede lá, decorada. A necessidade é a amante e guia da natureza. Depois, fico impressionado com a urgência do fazer. O saber não é suficiente, devemos aplicá-lo. Ter a disposição não é suficiente, devemos fazer. Imagem, a frase aí do Da Vinci. Aí aqui tem um texto, né? Eu não vou ler isso com vocês, mas aí tem um texto falando sobre Da Vinci, um gênio, enfim, o período que ele viveu e tal. Se você tiver curiosidade de ler, se dá um pause aí no vídeo e faz a leitura aí, tá bom? Não dá para ler agora. Aqui, essa aqui é uma parte que eu quero ver com vocês. Olha, a peste bubônica de 1848 espalhou-se rapidamente pelas ruas antigas, estreitas, escuras e lotadas de muitas cidades italianas. Ao término dessa epidemia, muitos arquitetos procuraram maneiras de melhorar as cidades para torná-las mais saudáveis e menos abarrotadas de gente. Leonardo criou projetos de cidades multiníveis, com casas um nível acima das estradas, as quais, por sua vez, estariam um nível acima da água. Leonardo projetou ruas largas que se cruzavam em ângulo reto, casas de vários andares e canais navegáveis que ligavam a cidade ao mar. Alguns de seus edifícios, com suas colunatas arqueadas, refletem a arquitetura clássica. E aí, olha, essa imagem está justamente fazendo referência a um exemplo, né, desses multiníveis, estão vendo? Olha, os níveis aqui diferentes, da água passando aqui por baixo, as casas num nível acima. E tinha várias maquetes lá na exposição. Eu tenho algumas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, mas assim, a qualidade da foto não tá boa, tava muito escuro, tinha muita gente lá, então tipo, tirei a foto do jeito que dava, só para ter um registro mesmo. Isso aqui, um protótipo de uma bicicleta, né? Um molde de uma bicicleta. Essas coisas foram feitas a partir de desenhos dele, tá? De esquemas, tipo projetos mesmo, sabe? Tipo o arquiteto que faz projeto no papel. Então, aí essas reproduções foram feitas a partir disso, tá? Então, vendo, está escrito aí, ó, ao longo de sua vida, Leonardo trabalhou com vários projetos de engenharia, inventando máquinas que tornassem as tarefas do trabalho mais eficientes. Na verdade, é muito o que eu estudo também, né, gente? Eu estudo patente de invenção, registro das invenções, então tem muito a ver com meus estudos. Isso aqui é uma espécie de arado, tá vendo? Olha a quantidade de gente, de pessoas lá na exposição. Então era difícil tirar as fotos, tá vendo? Isso aqui é protótipo de hélice tipo helicóptero. Tem outra imagem aqui melhor, ó. Aqui tem outras coisas sobre ele. De novo, a foto não tá boa, né? Porque do jeito que dava. Se vocês olharem aqui, olha, nesse painel aqui atrás tem desenhos de músculos, estão vendo? Por causa do estudo de anatomia mesmo. Olha que maneiro. Eu não tenho fotos disso. Acho que eu não tenho, não. Ó, até tá aqui falando do estudo de anatomia dele, tá vendo? Uma frase dele: o pé humano é uma obra de arte e uma obra-prima da engenharia. Aqui, tá vendo? Desenhos de músculos, tendões, eu acredito. Viram? Aqui é outra frase dele, ó. Já há muito tempo atentei para o fato de que pessoas de grandes realizações raramente relaxam e deixam as coisas acontecerem para elas. Elas correm atrás e fazem acontecer. Olha que frase legal. Vou escrever essa frase e botar aqui ó, no meu ambiente de estudos. E aí, para você? Tu tá correndo atrás? Tá fazendo acontecer ou tá deixando a vida te levar aí? Igual o Zeca Pagodinho ou tu tá fazendo igual o Leonardo da Vinci? E aí, Zeca Pagodinho ou Leonardo da Vinci? Esse aqui é um protótipo de alguma coisa também. Eu não sei, não lembro o que é isso. Não tem nenhuma legenda, mas enfim, tá aí para vocês verem. Isso aqui é uma ponte. Olha, uma ponte móvel, tá vendo? Não dá para ler aqui muito não. A gente pode até aproximar para tentar. Aí, ó.
Dá para ler um pouquinho da ponte, mas não vou ler agora não. E isso aqui é essa pequena maquete, né? Isso aqui é uma metralhadora, tá vendo? Então, olha só, envolvendo aí bicicleta, construção, né? Arquitetura, engenharia, hélice, aviação, anatomia, armas, né? Bélicas. Aqui, falando sobre algumas coisas de arte dele, de pintura, de tinta, enfim. Se vocês tiverem curiosidade de ler, tentar dar um zoom para ler. Aqui a gente tem a Mona Lisa. Claro que isso aqui é uma reprodução, né? Não é a Mona Lisa de verdade. Só que percebam a diferença das cores dessa imagem e nas cores da Mona Lisa que vocês veem nas várias reproduções. Essas imagens aí dessa foto seriam as imagens originais com as quais o Leonardo pintou, não é? Então, atrás, o fundo não seria tipo verde, meio marrom, sei lá, seria esse azul aí. E, cara, a Mona Lisa é um quadro que a gente acha que ele é muito grande, mas ele não é. Ele é 77 por 53. Lá, inclusive, tinha o quadro da Mona Lisa, assim, no tamanho real dele, pra gente tirar foto. Eu até tirei, mas não mostrei aqui pra vocês, não. Mas tudo reprodução, óbvio, né? A pintura oficial, original, acho que tá no Louvre, na França. Aí aqui já é uma obra do MASP, Museu de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, eu acho. Essa aqui eu vou aumentar pra gente ver. E essa não é do Da Vinci, essa aqui é do Leonardo. Não, desculpa, essa aqui é do Rafael. Essa aqui é do Rafael, que eu falei pra vocês ainda agora. Essa, pra mim, é a obra que eu mais gosto lá do MASP. E se vocês observarem, olha, tem aqui alguns elementos que a gente já falou, né? Valorização da natureza, a questão da utilização das cores, a questão da profundidade. Isso aqui cara, é muito bizarro como a gente percebe as coisas na profundidade. Olha, a gente sabe que essas montanhas estão lá atrás e o que está no primeiro plano. Isso é muito, muito maneiro, cara. Muito legal. Essa aqui é a frase repetida. Aí sou eu pagando mico para vocês na internet, né? De homem vitruviano aí, ó. Toda lá. Aqui eu monalizando, vou até criar uma hashtag Monalise, né? Claro que a minha Mona Lisa ele tá de anel e de relógio, tá? Mas desfaz, Mona Lisa não tem. Eu pagando ali de musa, monalizando, tirei os óculos para dar né, tornar mais realístico, mas isso aqui era um ambiente lá que a galera ficava toda sentada no chão e aí tinha essas várias telas e as telas reproduziam várias obras de arte. Nesse momento aí da foto são vários projetos que ele fez, né? Vários desenhos aí em papel e é a partir desses projetos mesmo que tem a reprodução daquelas maquetes, dos protótipos que eu mostrei para vocês. Inclusive esse aqui é aquele que eu não sabia dizer o que é, tá vendo? Aquele meio assim. Aí as reproduções foram feitas a partir desses desenhos dele. Lá tinha livro dele, assim, aí algumas não podia tocar, né? Mas tinha páginas abertas, assim, mostrando os desenhos que ele fez. Gente, é muito incrível, muito incrível. Isso aqui é sobre curiosidades da Mona Lisa. Eu vou dar zoom aqui. Se vocês tiverem curiosidade de ler, dá pause, porque eu não vou ler tudo agora. Mas aqui são curiosidades da Mona Lisa, olha. E aí eu vou falar uma para vocês. Tem uma parada dos olhos dela, né? A Mona Lisa, ela fica ali parada com a mãozinha assim. E aí, os olhos dela também, óbvio, parados. E aí, para onde você olha, assim, ó, parece que a Mona Lisa tá te seguindo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Mas é uma curiosidade aí da Mona Lisa. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler as coisas, essas 25 coisas, se eu não me engano, dá pausa aí no vídeo para ler, tá? E, por último, sou eu pagando mico na internet. Óbvio, mostrando minhas fotos pessoais. Aí, esse é um painel lindo que tava lá, do Leonardo da Vinci. Tô eu aí modelando. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Preparei com muito carinho, tive muito trabalho para fazer esse vídeo, deu errado, tive que gravar de novo, enfim. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí as curiosidades ou coisas diferentes. E se vocês tiverem alguma dúvida, embora essa aula vocês já tenham assistido ela ao vivo, né? Podem me procurar no Instagram para falar comigo, tirar alguma dúvida, tá? Minha arroba é Amanda Giamarinho. E é isso. A gente se vê por aí. Beijo.